diretórios, nos nossos estatutos, no regimento interno, nas regras, nas músicas, nas formações iniciais, nas frases lindas e maravilhosas que nós colocamos lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Mas nós precisamos entender se essa palavra pela qual foi escrita, ela foi acolhida. Ou melhor, esse carisma foi acolhido. Esse carisma foi assumido. Esse carisma, de fato, está sendo vivido. Porque muitas vezes nós vamos falar do acolhimento do carisma, da vivência do carisma, mas nós não tocamos muito no aprofundar de um carisma. Porque nós achamos que uma vez que nós definimos o carisma já atingiu a sua completude. Mas nós precisamos entender que o carisma ele vai sendo revelado ao longo do tempo, ao longo da história. E ele precisa também ser uma resposta para o tempo pela qual ele nasceu e continuar sendo uma resposta para os tempos vindouros. Senão nós corremos um sério risco de querer corresponder o carisma no tempo da fundação e nós não estamos mais correspondendo o carisma no tempo da consolidação, da aprovação, da experiência daquele carisma no tecido eclesial da igreja e da sociedade. E aí a gente fica naquela realidade, no saudosismo. Naquele tempo nós vivíamos assim, nós fazíamos dessa maneira, e isso dava certo, mas nós precisamos entender que o carisma que é encarnado, que é vivido, que é aprofundado, precisa ser revelado na resposta do homem de hoje, de agora. Porque se nós não fizermos esse caminho, nós vamos ficar atrofiados e nós vamos ver pessoas totalmente doentes no nosso carisma. Pessoas que não vê mais vida no carisma, pessoas que não têm mais alegria no carisma, pessoas que não têm mais fogo no carisma, porque justamente ficou o quê? Paralisado em um tempo, em um contexto, em uma realidade, e não se fez de fato uma pessoa que vai ali semeando, e nessa semeadura vai de fato colhendo novas formas, novos meios, novos métodos para transmitir o carisma na sua autenticidade. A essência é o mesmo, é a mesma, o cheiro é o mesmo, o rosto é o mesmo, o corpo é o mesmo, mas a forma de nós comunicarmos, de nós transmitirmos, precisa corresponder àquilo que o Espírito está dizendo à igreja e aquilo pela qual a sociedade está de fato precisando para que esses homens, essas mulheres sejam resgatadas na potência e na força da nossa vivência carismática. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Então, diante dessa realidade, nós não podemos ficar presos apenas na matéria escrita, na realidade do estatuto, do diretório, do regimento interno, do livro dos fundadores, das músicas, das formações iniciais. Não, nós precisamos, de fato, encontrar dentro das nossas realidades a essência, a vida, o vigor dos nossos carismas. Porque muitas vezes, quando alguém encontra algum membro de nossas comunidades, será que eles conseguem perceber o carisma? Essa provocação já foi feita antes, na pregação anterior. Mas será que, olhando para os nossos membros, olhando para nós, as pessoas conseguem identificar o nosso carisma? Conseguem perceber que nós somos consagrados a Deus? Claro que é uma consagração de vida, sempre vai ter essa briga teológica, canônica, de que os membros das novas comunidades não podem falar que é consagrado, desde essas vai sempre existir, como aconteceu também na vida religiosa tradicional, que falavam que eram consagrados e todo mundo, os teólogos, falavam, não, vocês não podem falar que são consagrados porque vocês já são consagrados pelo batismo. Só que ele bateram os pés firme porque havia uma consagração específica. E a igreja, ao longo do tempo, vendo a perseverança, vendo de fato a autenticidade, de fato agora concretizou e chamou eles de consagrado. Só que as nossas comunidades, muitas vezes vão falar o que não se pode fazer e a gente fica dentro de uma bolha, dentro de um aquário, dentro de uma realidade, baixando a cabeça e não demonstrando de fato para que nós viemos. Nós sabemos que nós não somos consagrados tais como os religiosos, mas as novas comunidades não podem ser lidas sobre os aspectos da fundação do movimento carismático, da renovação carismática católica. Nós somos anterior a isso.
Nós não nascemos em 1967. Por mais que nós tivemos a experiência do batismo no Espírito Santo, num grupo de oração, ali é um movimento da igreja. Dentro do movimento não surge o carisma surge do Espírito Santo. Surge para, de fato, edificar a igreja. Nossa essência, ela é anterior. Nós vamos ver a história da vida consagrada e a mesma realidade que nossos irmãos que nos antecederam nessa dinâmica de vivência de uma consagração de vida, de um carisma, nós precisamos ver agora como Deus está se revelando essa faceta dele, esse rosto dele, a face dele. Consegue compreender isso, gente? Sim ou não? Porque nós vamos olhar desde vamos colocar Santo Antão, que vivia no eremitério, que era um monge. Nós vamos ver eles lá correndo para o deserto. Monge é aquele que vive só, na solidão. E aí as pessoas da cidade iam até eles para buscar um colóquio espiritual, uma direção espiritual. Depois eles voltavam para a sua realidade de trabalho. Depois nós vamos ver que as pessoas não queriam mais apenas ter uma direção espiritual. Agora eles queriam conviver com eles e começaram também a construir as suas celas, as suas casas ao lado desses monges. E nós vamos ver depois a evolução, isso com São Pacômio, que vai trazer a realidade da vida eremítica, que é aquele que vive só, para a vida cenobítica, daquele que vive em comunidade. E aí a gente começa a ver a realidade do monge que não vive mais só, mas agora do monge que vive o quê? Comunitariamente, tal como é a experiência da vida primitiva da igreja. Depois nós vamos vendo as realidades da igreja se manifestando, nós vamos ver as regras de Santo Agostinho, que vários institutos religiosos, ordens religiosas, melhor dizendo, viviam o próprio Estatuto de Santo Agostinho sem ele fundar essas ordens, porque era a única regra que tinha. Nós vamos ver São Bento também trazendo a realidade, olhando as regras de Santo Agostinho, ele vai também trazer uma nova regra, com 72 capítulos, vai também inovando em relação a isso. Nós vamos ver a realidade desde a situação lá da vida mendicante. Antes da vida mendicante, nós vamos ver as ordens militares, que eram religiosos, que vivia a castidade, a pobreza, a obediência, mas com toda uma formação de militares, para que pudesse, de fato, proteger as terras da igreja, porque estava sendo invadida pelos muçulmanos. Então, Deus vai lá e inspira esse carisma para defender as terras, porque essa era a faceta de Deus para se revelar à humanidade naquela época. Nós vamos ver depois as ordens mendicantes, onde Francisco vai dizer que não é pela força das armas que nós vamos conseguir a paz, mas pela força genuína do Evangelho. Nós vamos vendo tantas realidades que vai surgindo ao longo do tempo, e a gente vê agora também surgir na realidade das novas comunidades, que são pessoas que estão vivendo um carisma específico. Não é um carisma de um movimento, é um carisma que nasceu do aspecto carismático da igreja, da matriz carismática do Vaticano II. Uma realidade pela qual vem tendo toda uma raiz, para que nós possamos, a nos ver agora, possamos olhar para o retrovisor e falar assim, Deus está ainda manifestando o seu poder, ainda está falando para o povo da maneira que Ele quer. Então, olhar para as novas comunidades na perspectiva do movimento carismático que gera essa confusão toda. Por quê? Porque nós temos um jeito próprio de rezar, nós temos um jeito próprio de pregar, porque nós fomos também atingidos por essa realidade carismática. Mas nós vivemos não o carisma da renovação carismática católica, nós vivemos um carisma específico, que foi ao longo do tempo ali, impactado pela dinâmica do movimento e que nos deu essa formatação e que nos assemelhou, e agora depois o Papa Francisco vai chamar como corrente de graça. Porque muitas vezes ao longo do tempo nós vemos o tempo todo, nós somos filhos da renovação carismática, nós somos filhos de um movimento. Como que um carisma específico vai ser filho de um movimento? Diante de uma realidade teológica, diante de uma realidade canônica, como que você vai explicar isso? Não tem explicação.
Como que você vai ver a realidade de um movimento que, dentro da estrutura eclesiástica, todo movimento pressupõe ter um fundador, e a renovação carismática não tem um fundador específico, e aí traz aquela realidade de ter, e que já foi pacificado isso, dentro da realidade dos documentos de Malines e tantos outros aí, que já falando sobre isso, mas como que a gente vai falar que o fundador da renovação carismática é o Espírito Santo? Aí gerou aquela confusão. O Espírito Santo, a renovação é detentora do Espírito Santo, justamente porque falávamos que o Espírito Santo que é o fundador, tendo tantos carismas, mas nós tivemos ali a oportunidade de falar que o Espírito Santo é o nosso fundador do nosso movimento. E aí gerou essa confusão toda, ver as comunidades, vocês são filhos do movimento. Não, gente, nós somos filhos de Deus, filhos da igreja, nascido da dimensão carismática da igreja. Existe a dimensão petrina, que é a dimensão hierárquica, e existe a dimensão carismática, que o Papa Bento XVI, ele chancelou depois do Papa João Paulo II, que disse que era quase coessencial, e agora depois Papa Bento XVI vai dizer que é coessencial a dimensão petrina, hierárquica e a dimensão carismática mariana. Ou seja, nós nascemos dessa dimensão carismática para corresponder à realidade do tempo, a realidade pela qual Deus quer corresponder, uma necessidade eclesial e, todavia, uma necessidade social. Então, nós temos que fazer a leitura desde lá dos primórdios, desde da regra de Qumran, antes de Cristo, lá no Antigo Testamento. Aí a gente vai passando também pelos votos de Nazireu. Isso daí eu não vou tocar nessa realidade, que muitos de vocês nas comunidades já fizeram também essa formação sobre a história da vida consagrada, que é fundamental para entender o nosso papel na igreja. Senão a gente fica justamente atrofiados e a gente não vai conseguir corresponder ao carisma. Porque muitos de nós falamos que somos novas comunidades com carisma, quando vai se perguntar qual é o carisma, a pessoa, e qual é o dia da formação, a pessoa fala que se reúne no dia que vai ter o grupo de oração. Entendeu? Não. Entendeu? Então, nós precisamos, de fato, entender o nosso papel na igreja e aquilo pela qual Deus nos chamou. O Espírito Santo não suscita cópias. O Espírito Santo suscita respostas. Nós somos uma resposta. Nós não somos a resposta, mas nós somos uma resposta de Deus. Como foi uma resposta também com São Francisco. Quando nós vamos olhar a história da vida consagrada, ela começa com o movimento de leigos. Depois que foi ter na dimensão do clérigo. E hoje a pessoa entra no instituto religioso e se torna padre, naturalmente, mas muitos eram o quê? Irmãos. São Bento, era leigo. Não foi ordenado. São Francisco e tantos outros. Nós vimos um movimento sempre começando de leigos. Se nós não recuperarmos isso, parece que hoje nós somos consagrados de segunda categoria, nós somos os leprosos, aqueles que estão à margem, porque muitas vezes nós não estudamos a história da igreja. E nós temos que ficar justificando o injustificável. Como se nós estamos mendigando, nós estamos pedindo algo que é direito nosso, como vai dizer o documento apostólico Actositatem, que vai dizer que ao leigo é dado o direito de fundar as associações, de dar os nomes e dirigi-las, e que isso foi colocado devidamente no Código de Direito Canônico, o direito de associação. Nós não somos um CNPJ, nós somos um carisma. E nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas falam, eles precisam de uma casa, eles precisam de um espaço, então eles precisam do CNPJ. Não, o CNPJ é para organizar a dimensão civil, porque nós estamos dentro de um contexto também de leis, mas nós somos um carisma. E dentro desse carisma tem uma organização administrativa, civil, jurídica, econômica, etc.
São Francisco não precisou ser São Bento. São Domingo não precisou ser São Francisco. Santa Teresa não precisou reproduzir outra família espiritual. Cada um recebeu uma graça e permitiu que aquela graça ganhasse carne na história. Com as novas comunidades acontece algo semelhante. Vocês estão me acompanhando, gente? Estão comigo? Tem certeza? Carisma não é apenas aquilo que fazemos. Quando nós vamos falar de carisma, nós traduzimos naquilo que nós estamos o quê? Fazendo. Quando vai se falar de carisma, rapidamente, o que eu faço? Não. Muitas comunidades começam a confundir carisma com apostolado. Quando vai perguntar o seu carisma, você responde os apostolados que você realiza. Não é isso. Isso que vai gerando a confusão. E nós precisamos, de fato, agora amadurecer para que nós possamos prestar um serviço para a igreja. Para que a igreja possa entender o nosso espaço, quem somos. E nós não podemos mais dificultar essa situação toda, porque nem a gente mesmo sabemos quem nós somos. Nossos familiares não sabem. As pessoas que nós evangelizamos não sabem. O padre não sabe, a paróquia não sabe, os movimentos não sabem, as pastorais não sabem, e nós não conseguimos nem um pouco, nem 1% revelar o que nós somos. Porque nós vamos falando de apostolado o tempo todo. O nosso carisma é evangelizar jovens. Muita gente vai falar isso. O nosso carisma é fazer retiros. O nosso carisma é trabalhar com famílias. O nosso carisma é trabalhar com as pessoas que estão na dependência química. Não necessariamente, meus irmãos. Isso pode ser expressão da sua missão, mas não é o seu carisma. Anota isso, gente, porque nós precisamos aprofundar urgentemente sobre isso. Para que nós possamos contribuir com a igreja. Contribuir com a igreja. E dentro dessa realidade nós vamos ver o cano 578 do Código de Direito Canônico, que ele vai expressar algo sobre o patrimônio de um instituto religioso e que eu vou trazer por analogia às novas comunidades, porque nós não estamos inseridos no direito canônico. Então, aplicando-se por analogia. Vai dizer, a mente e os objetivos dos fundadores, a natureza, a finalidade, o espírito, a índole e as sãs tradições, ela constitui o patrimônio desse instituto / desta comunidade, que deve ser fielmente conservada por ela. Quando se fala de carisma, não está se falando apenas do carisma, está falando da espiritualidade do carisma e da missão do carisma, que é o patrimônio carismático. Qual é o meu patrimônio carismático? O meu carisma, a minha espiritualidade e a minha missão. A minha espiritualidade não é carismática, não é eucarística, não é mariana, porque isso é de toda a igreja. Toda a igreja, ela é carismática. Não estou falando de orar em língua, de exercer os dons, mas estou falando de um carisma. Eucarística, o quinto elemento fundamental de uma casa religiosa, de uma casa comunitária, é o que é a Eucaristia, como nós vamos aprender dentro do estudo da vida consagrada, e o próprio Código de Direito Canônico vai trazer isso. Por isso que nossas casas, nós não pedimos para ter uma capela do Santíssimo. Nós pedimos para ter um oratório, onde nós vamos conservar o Santíssimo Sacramento, porque o oratório ele diz respeito àquela vida comunitária, e em tempo nós abrimos para as pessoas lá de fora, porque se eu falo que é uma capela, tem que estar aberto o tempo todo para as pessoas lá de fora visitar. E aí existem essas confusões da capela da paróquia com a capela das comunidades. Nós temos um oratório e naquele oratório nós temos Jesus sacramentado e nós temos que de fato reivindicar isso, porque não tem
comunidade. Não existe carisma sem o elemento essencial que é a Eucaristia. Então não é um luxo eu ter Jesus sacramentado na minha casa, é um direito, dever para eu viver bem o meu carisma e dar a autenticidade de católico. Isso é o que a igreja diz em seus documentos, não sou eu. Eu só estou reproduzindo. E eu só tenho que falar para os senhores bispos, senhores padres, as pessoas pelas quais nós estamos nós estamos sob a responsabilidade deles, algo que a igreja já diz. Porque nós não queremos atrapalhar a igreja, nós queremos ser igreja. Nós queremos contribuir na missão da igreja. Com o nosso jeito maluco e doido de ser. Mas nós queremos contribuir. Carisma é a graça particular que o Espírito Santo concede para determinada realidade eclesial. Então não é um carisma que é dado para o Badu, o carisma foi dado para você, não. É sempre em vista de uma realidade eclesial. Por isso que compete aos nossos superiores, ao nosso assistente eclesiástico, ao bispo, esse exame, esse discernimento, para entender e falar, na minha igreja particular, esse carisma é útil. Então, vocês podem, de fato, atuar aqui, mas o bispo pode muito bem falar assim, o carisma de vocês não é útil aqui na minha diocese, na minha arquidiocese. Então, nós precisamos enxergar a contribuição que nós somos chamados a dar para a igreja, para que nós possamos ajudar os nossos superiores a entender, para ver se dentro do contexto da evangelização, do apostolado, da missão daquela diocese, cabe o nosso carisma. Agora, se eu não sei, como que eu vou falar para o bispo? Como que o bispo vai saber? Como que eu vou contribuir? Qual é a realidade eclesial que o meu carisma é chamado a manifestar a face de Cristo? O aspecto do mistério de Cristo. E servir a igreja de uma maneira própria e particular. E vai dizer também a Christi Fidelis Laici, que é um documento também uma exortação pós-sinodal exortação apostólica do Papa João Paulo II, e também na Iuvenes Ecclesia, Rejuvenescer com Cristo, no tempo do Papa Bento XVI, onde a doutrina social da igreja vai falar que não são mais os 5 critérios de eclesialidade, para que nós possamos ser autenticados como carisma autêntico, mas vai dizer agora que são 8 critérios de eclesialidade. Então, tem que pegar os 5 critérios, os 8 critérios, e entender como que eu respondo aqui, dentro do meu carisma, isso para eu mostrar para a igreja. Então, o estatuto ele serve para isso. Eu tenho que pegar o meu estatuto e mostrar para a igreja aonde, de fato, o meu carisma, ela responde àqueles princípios. Estão comigo, gente? Então, repete comigo, o carisma é o que eu sou, é a minha identidade. Então, grava isso. Então, para de responder o que você faz, tá bom? Então, começa pela tua essência. A base é a essência. O que eu sou. Se eu não sou, não sei nada o que fazer. Quem não sabe o que fazer é porque não sabe o que é. Agora, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho de fazer. Eu vou dar um exemplo básico aqui, futebolístico. Eu já falei para vocês que eu sou vascaíno. Se vocês não entenderem nada, pelo menos vai ficar na cabeça de vocês que eu sou vascaíno e vocês vão se compadecer de mim. Mas vamos lá, eu sou vascaíno, chegar lá no Maracanã, eu com a camisa do Vasco vou na torcida do Flamengo, porque eu sei quem eu sou e sei o que eu tenho de fazer, entendeu? Então, se você não sabe quem você vai para a torcida errada, e aí não vem chorar não, que a culpa não é deles, foi você que errou. Então, vamos lá, o carisma é quem eu sou, é minha identidade. Agora, quando a igreja fala no Código de Direito Canônico, cano 578, quando fala de espírito, aqui é a grande contribuição. Está se falando de espiritualidade do carisma. Badu, minha espiritualidade é carismática, como eu falei, eucarística, mariana, não, tudo isso temos que ter.
Mas o meu carisma tem de ter o quê? Uma espiritualidade. Gente, essa espiritualidade no nosso estatuto, quando o bispo lê, os canonistas lerem, tem que ser aquela que tem um relevo de 3D, assim, quando ele solta. Por quê? É um método. É o como vivemos o nosso carisma. Anota isso. Espiritualidade é como vivemos o nosso carisma. O padre José André, ele disse, né, do jeito doce. É isso, que vai ter mais uma agressividade, assim, uma outra forma de falar, outro vai ter uma extravagância de orar, outro vai ter uma via mais contemplativa, e está tudo bem. Que maravilha, um dom reconhece outro dom, e que bom que não há igualdade, porque nós não somos chamados a ser fotocópias, e sim resposta, entendeu? Então, a gente tem que parar de ficar falando que o outro reza de uma maneira, prega de outra maneira, que você não gosta. O fato de você não gostar, o problema é seu. Você tem que entender que o outro tem aquele carisma e uma parte de um povo de Deus vai se identificar com esse carisma. E o teu, outra pessoa. E por aí vai. Por isso que não é um único carisma. Se fosse para todo mundo ser igual. Entendeu? Por isso nós somos resposta. E isso é maravilhoso, isso é bonito demais na igreja. Então, a espiritualidade do carisma é como aquele carisma se relaciona com Deus. Olha que bonito, gente. A espiritualidade do meu carisma expressa a forma como eu me relaciono com Deus. Gente, isso daí é só para quem é da comunidade. É só para quem é do... Por isso que as pessoas ficam às vezes com medo. Ah, mas se eu der o meu estatuto, ah, mas se eu der isso, as pessoas vão imitar. Pode imitar à vontade, meus irmãos. Vai chegar uma hora que vai chorar, vai se quebrar todo, porque não sabe a essência da nossa revelação, como que o carisma se revela na sua profundidade, vai ficar copiando só aquilo que é ponta do iceberg, né? 10% que está à mostra, os 90% que está imerso, você não vê, então você copia dos outros só 10%, depois se arrebenta todo, porque 10% é o comportamento observável, é o que eu estou vendo aqui, como que aqui está organizado, mas a gente não sabe o choro, as lágrimas, o que gerou isso daqui, o que está por trás disso, a história disso, entendeu? Então, nós precisamos, de fato, entender que a maneira como nós nos relacionamos com Deus é a sua maneira própria de rezar. Então, você tem uma maneira própria de rezar, você tem uma maneira própria de contemplar Cristo. Ah, mas é tão bonito como aquele carisma contempla, que lindo, maravilhoso, nós reconhecemos, só que do teu jeitinho é diferente. Está contrário à igreja? Não. Está ali, com base na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, de acordo com a realidade do contexto eclesiástico que você vive? Que maravilha. A maneira como você lê a palavra. Todo mundo vai ler a palavra aqui, mas vai ter o teu jeitinho. Todo mundo vai fazer a Lexio Divina, mas tem o seu jeito do teu carisma. Ou não tem? Pelo menos a gente busca ter, né? A maneira de viver a Eucaristia, uma das grandes pobreza nossa, é os nossos carismas em sua totalidade, falando na dimensão do Rio de Janeiro, que é algo que a gente tem debatido bastante lá, em vista da nossa comissão também se organizar para falar também em uma audiência com o cardeal, para que a gente possa ver como que a gente possa estar contribuindo em relação a isso, sobretudo as comunidades reconhecidas, a gente não ter missa na comunidade. Gente, a igreja, a missa é o ápice de tudo. Qualquer lugar que eu vou, numa capelinha lá no interior, numa catedral, é a Santa Missa, tem o seu valor. Mas existe uma maneira de a gente viver a Eucaristia no nosso carisma. E aí, muitas vezes, sobretudo a realidade da comunidade de aliança, fica fragilizado. A pessoa está ali participando de um lugar, participando de outro, participando de outro. A gente, quando consegue ter aquela unidade ali, o nosso jeito, a nossa forma, aqui eu não estou falando de uma seletividade, não, estou falando de um elemento essencial, repito, para que se haja uma casa comunitária, de acordo com aquilo que a igreja diz, tem que ter o elemento material, tem que ter o elemento pessoal, melhor dizendo, que é a pessoa, tem que ter o elemento material, que é a casa,
tem que ter o elemento formal, que é o estatuto, tem que ter o elemento institucional, que é a hierarquia daquela comunidade, que tem que ter uma organização, e o quinto elemento é o essencial, que é o elemento da Eucaristia. Porque nós nascemos em torno da Eucaristia, por isso se tem um oratório e por isso tem a Santa Missa. Por isso que os institutos religiosos, você vai ver, só tem uma freirinha, 2 freirinhas, o padre daquela paróquia que tem aquela casa comunitária vai lá celebrar todos os dias, porque é elemento essencial, não é algo acessório. Mas quando a gente olha para uma realidade nossa, a gente vê uma fragmentação tão grande que vai o quê? Fragilizando os nossos carismas. A gente não tem mais o cheiro e o rosto, como o padre falou, se tirar o sinal, será que vai nos reconhecer? Mas como vai nos reconhecer se a gente não tem uma vida comunitária nossa também, para que haja esse impacto também entre nós, essa formatação entre nós, até mesmo dentro de uma realidade que a gente vai ver, quando a gente está mais próximos um dos outros, a gente até se familiariza. Tem gente que vai olhar, eu sou preto, aí o outro é branco, e vai até falar que vocês são irmãos, porque existe uma maneira própria, como o padre estava falando do irmão aqui do Shalom, a gente vai se afeiçoando, aquilo vai dando liga, e aí dentro de uma realidade também científica, vai falar que são os neurotransmissores, né? Os neurônios espelhos, eles vão se assemelhando, e a gente vai vendo, e aí a gente vê uma comunidade, a gente vê que a pessoa dança de uma maneira, a contemplação é outra, a não sei o que, a gente vai vendo que é uma formatação. Então, quanto mais a gente vai vivendo esse cheiro, essa espiritualidade no carisma, as pessoas vão de fato confirmar que nós somos. Sem isso, gente, a gente vai passar para lá e para cá, ninguém vai reconhecer a gente, porque o elemento essencial não é vivenciado na potência do nosso carisma. Vocês entendem isso, gente? Sim ou não? Aqui eu não estou falando, aqui eu estou falando dentro de uma idade que a gente vai ter de amadurecer, talvez nós não vamos contemplar isso, mas nós precisamos trabalhar para que futuras gerações possam ter essa realidade. Entendeu? Aqui eu não estou falando que a gente não tem de viver na realidade paroquial, você, sobretudo, que é a comunidade de aliança. Aqui eu estou falando de uma realidade de vivência de uma comunidade. Se é uma comunidade, temos que viver o princípio lá da igreja primitiva. Entendeu? Que é basilar para a nossa existência. O jeito de viver a Eucaristia, o jeito de se relacionar com Nossa Senhora, o jeito de experimentar o Pentecostes, tem um jeito, forma de cada um de nós, o jeito de compreender a cruz, o jeito de viver a fraternidade. Então, a espiritualidade é isso, só que nós precisamos ter vida comunitária, vida fraterna, nós precisamos ter os elementos ali que podem nos ajudar, tanto comunidade de vida como comunidade de aliança. Então, aqui eu não estou falando de 2 comunidades que vivem carisma diferente, não, é um único carisma. Porque isso já foi corrigido ao longo do tempo, porque antes se via a comunidade de aliança como aquelas que sustentam a comunidade de vida. Não, meus irmãos. A gente não está aqui para sustentar os irmãos no sentido material, a gente está aqui para sustentar no sentido de vivencial, do carisma. Então, é parte do mesmo corpo, do mesmo carisma. Tanto a forma de viver é diferente. Então, a forma de corresponder à vida, a forma de corresponder à aliança. Mas é o mesmo carisma, a mesma responsabilidade. E cada um vai se adequando de acordo com a sua disponibilidade. Uns que têm trabalho, outros que não têm, outros que têm uma disponibilidade maior, outros que não têm. Tanto quanto quem é solteiro, tanto quanto quem é casado. Quem é celibatário ou quem não é. Então, a maneira, a forma, ela é multiforme, mas a essência é a mesma. Então, a espiritualidade do carisma, isto é o modo concreto de viver a vida de relacionamento explícito com Deus, capaz de dar uma cor própria à comunidade. Então, para existir uma exigência de que nós, de fato, possamos demonstrar o nosso carisma, aquilo que nós somos, nós precisamos, de fato, entender. Nós temos uma espiritualidade desse carisma? Essa daqui seria uma resposta, eu não quero colocar, não vou nem falar, senão o padre vai pegar e vai prejudicar mais a gente aí. Estou brincando. Mas seria uma forma dos canonistas fazerem análise, dos assistentes eclesiásticos. Não só olhar o carisma, mas ver se tem uma espiritualidade no carisma. Entendeu? Essa daqui, para mim, é algo importante. Se eu pudesse orientar, alguém perguntar, um bispo perguntar, eles que nos orientam, mas se eu pudesse dar apenas uma indicação, veja se essa comunidade tem uma espiritualidade própria. Se ela é fotocópia de outro, se tem, de fato, algo que é a essência dela. Aí a gente começa a separar as coisas. Repete comigo, o carisma é quem eu sou.
é aquilo que eu sou, é a minha identidade. A espiritualidade é como eu vivo a minha identidade. Agora vem a missão. A missão, gente, tudo isso vocês estão entendendo que é a encarnação do carisma. Vocês estão entendendo, né? Beleza. Que eu não estou falando o termo, mas eu estou trazendo aqui os elementos. A missão é aquilo que transborda dessa experiência. Entendeu? A missão é o transbordamento da experiência que eu tenho com o carisma e a espiritualidade. Então, meus irmãos, visitar, todas as comunidades podem visitar, pregar, todas podem pregar, cantar, todas podem cantar, mas o transbordamento, como vai ser feito, vai ser particular do teu jeitinho. Não precisa você ficar se comparando com os outros, não. Não precisa querer ficar imitando os outros, não, porque nessa de imitar você se perde. E você fortalece o carisma dos outros quando o teu carisma está, de fato, sendo colocado de lado. Então, muito cuidado com isso. Você pode ter a complementaridade, a unidade, ter eventos juntos, mas perceba se você está falhando no seu carisma. Entendeu? Claro que a gente vai sempre ter o caminho de adequação do carisma dos outros. Eu fui pregar agora para um retiro geral de uma comunidade no Sul, eu até perguntei a eles, a partir de agora eu sou membro dessa comunidade, vocês permitem? Pedi o fundador e pedi os membros, que agora eu vou falar do carisma de vocês. Então eu tive que aprofundar no carisma para me despir do meu, para que eu pudesse adentrar na realidade daquele carisma. Obviamente eu estava vivendo o meu carisma, que tem também essa contribuição desse caráter formativo para as comunidades. Então, a gente consegue fazer uma leitura do carisma e ajudar as pessoas tal como nós estivéssemos vivendo aquela realidade ali para ajudar. Então, a gente vai fazer sempre esse caminho para que a gente viva a unidade, para que a gente viva a comunhão, para a gente não ficar pregando. Eu não prego o meu carisma, eu vivo o meu carisma, entende? Então, vou prego o carisma de vocês, mas eu estou vivendo o meu carisma. Prego tantas passagens, tantos temas, mas eu preciso viver o meu carisma. E não preciso meramente pregar o meu carisma. Então, vamos lá, recapitulando. Carisma é o que eu sou. Carisma é a minha identidade. É a mesma coisa, mas só para não me perder aqui. Espiritualidade é como eu vivo essa identidade. E a missão é o transbordamento dessa experiência. Agora vamos trazer para o outro lado aqui. Carisma é aquilo que eu sou, certo? Agora, a espiritualidade é como eu vivo esse carisma e a missão é aquilo que eu faço. Pegou não, gente? Então, na hora que pergunta o carisma, quando você fala no que eu faço, não é apostolado, é missão. Se você for falar o que você faz, você vai falar o quê? A sua missão. Gente, isso daqui, para mim, se eu sair daqui, vocês entendendo isso, eu volto para casa feliz. Sabe por quê? Porque durante muito tempo nós confundimos a missão. A gente vai ver até a dimensão da Canção Nova, eu tive a oportunidade também de conversar com alguns irmãos de lá sobre isso. A gente vê na televisão, nossa missão é evangelizar, mas a missão da igreja é evangelizar. A missão de todo batizado é evangelizar. E quando eles falam agora, que assume também São João Paulo II como copadroeiro, cobaluarte, e fala de preparar um povo bem disposto, aquilo que o Padre Jonas já vivia, é uma realidade que a gente vai ver ali, a missão da comunidade de Canção Nova. Então, quando a gente vai ver isso, a gente pergunta às pessoas, qual é a tua missão? Ninguém responde o que é missão, responde o apostolado. Sim ou não, gente? Eu demorei 18 anos para entregar o meu estatuto por causa disso. Por causa disso e de outras duas coisas mais. Mas também por causa disso. Porque eu queria descobrir a missão do nosso carisma. O padre Dilben, também lá da Mar Adentro, ele também me provocou, numa partilha que nós estávamos fazendo do meu estatuto, ele me provocou também sobre isso. Qual é a missão? E eu comecei
a rezar sobre isso. Eu parei naquela hora ali, eu falei, caramba, não vou mais escrever, agora vamos começar. E ele falou, já está dentro de você. E aí, quando eu fui ver, nós já tínhamos de fato, uma missão. A nossa missão é aquilo que eu faço. E qual é a missão do meu carisma? Agora eu vou falar do meu carisma para vocês entenderem, senão vocês não vão entender o que eu estou querendo dizer. A missão da comunidade Maria Serva da Trindade é gerar pela evangelização, tal como Maria gerou Jesus, é educar pela formação da consciência, tal como Maria educou Jesus, e acompanhar as pessoas para viver o propósito delas, dentro da igreja e fora da igreja, tal como Maria acompanhou Jesus vivendo a missão dele. Então, nós temos 3 palavras que traduz a nossa missão: gerar, educar e acompanhar. Porque quando Maria entra na casa de Isabel, ela diz Shalom, uma evangelização. Isabel já fica cheia do Espírito Santo, já grita naquele momento, é batizada no Espírito Santo. Só que Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, a gente entende o processo educacional. Então, quando nós vamos fazer um apostolado, a gente já pensa no pós. Vamos evangelizar, mas o que nós vamos fazer para dar uma continuidade na educação daqueles que querem? Quem não quiser, segue o teu fluxo. E depois que a gente acompanha, a gente vai trazer para o nosso carisma? Não, a gente vai trazer para a igreja. Poucos vão vir para nossas comunidades. 99% é para a igreja, 1% ou até menos é para a nossa comunidade. E aí nós vamos acompanhar eles vivendo a missão deles dentro da missão na igreja e fora da igreja. Então, quando se fala da minha missão, é isso, não é o apostolado, vocês estão entendendo? Agora, aonde eu transbordo isso de forma específica, eu vou falar os meus apostolados. Os encontros que nós fazemos, a visitação, os cenáculos que nós fazemos em casa, os encontros que nós fazemos para as mulheres. Ah, mas vocês fazem congressos para as mulheres, porque Maria evangelizou Isabel. O nosso alvo é ir ao encontro da Isabel. Então, quando a gente faz algo para as mulheres, é ir ao encontro de Isabel. Então, quem está de fora vai falar assim, ah, está todo mundo como fotocópia. Sim, beleza, mas se você tiver a oportunidade de conhecer um pouco o nosso carisma, nós vamos fundamentar por que o nosso congresso de mulheres é curadas para servir, para justamente tocar na realidade da Isabel, que nós precisamos corresponder. Se faz para homens, a gente vai ao encontro de Zacarias, que era um sacerdote que duvidou da graça de Deus e ficou mudo, e precisa ter também uma experiência, tal como teve ali naquela presença que Maria teve na casa deles. E nós vamos fazer o nosso vocacional para o encontro do João Batista, para que o João Batista venha viver também o chamado pela qual nós somos chamados ali a viver. Entendeu? Ou seja, eu vou olhar para a página do meu evangelho, o evangelho do meu carisma, que é a visitação de Maria Isabel. Entendeu? Vai vendo o horário aí. Amém, gente? Estão aqui comigo? Vamos lá, repete comigo. Que gerar, carisma gera espiritualidade. E espiritualidade alimenta a identidade. Identidade transborda em missão. Se perdermos isso, começamos a perder a originalidade. Pegaram, gente? Sim ou não? Então, se a gente inverter tudo isso, perdeu a originalidade. Aí, o que vai acontecer? Aí você olha para a paróquia, o que você faz na sua casa de missão é a mesma coisa que o padre faz na paróquia, que a pastoral faz, que o movimento faz. Então, diante dessa realidade toda, qual é a novidade que você está trazendo? Então, não tem maneira de existir. Eu tenho que chegar para a igreja e falar assim, a minha essência é essa, para que eu possa comprovar a minha existência. Ah, o que você faz? Você reza o texto da misericórdia às 3 horas, mas na sua paróquia do lado também reza. Qual é a diferença? Tem uma especificidade, tem uma espiritualidade, tem um carisma, então tem uma maneira própria de fazer, então justifica isso para não gerar confusão no povo e o padre achar que você está dividindo. Vocês estão entendendo? Ah, mas meu carisma, eu faço grupo de oração, mas já não tem um grupo de oração? Qual é a diferença? Vocês rezam no núcleo, ministério totalmente do movimento carismático, grupo de oração igual, então vai se unir a esse grupo da paróquia e vai viver o carisma lá. Para que ter uma comunidade para fazer algo que já tem?
Então nós não podemos mais confundir a igreja. Gente, não é brincadeira ser fundador de comunidade, não é brincadeira ser consagrado de uma comunidade, é só de fato quem foi chamado. Quem foi chamado é uma loucura, mas quem não foi chamado e quer inventar uma insanidade, que não vai dar certo. E aí, o que vai acontecer? Todo carisma é igual. Aí as pessoas estão banalizando tudo. Por quê? Por culpa nossa, porque nós não mostramos quem nós somos, nós não demonstramos como nós fazemos nosso carisma, vivemos o nosso carisma, e nem temos a nossa missão. Só temos apostolados. Então, apostolado por apostolado, a tua paróquia faz melhor do que você. Entende ou não, gente? É isso que nós temos que mostrar para os nossos bispos e para o nosso padre assistente eclesiástico. Ele precisa ver isso. Então, diante de uma realidade, então mostra. Não é mostrar com imposição, não. É mostrar na vivência. Não é chegar e falar no papel, não. É a tua vida que vai ali dando essa formatação. A missão não pode ser separada do carisma. Não existe missão sem carisma. Se você é um carisma autêntico, se você não é um carisma que Deus te deu para responder uma realidade eclesial e social, aí sim você é uma missão. Então você só vive a missão. Então, se você vive a missão, não venha falar que você é uma nova comunidade. Uma comunidade pode realizar uma missão maravilhosa e lentamente deixar de realizar o segundo o próprio seu carisma. Então você realiza a missão, gente, maravilhoso, aquilo que estou fazendo ali, estou realizando, mas será que está na forma do meu carisma? Será que as pessoas olham e falam assim, é um carisma específico? Caramba, eu estou vendo aquela comunidade fazer a mesma coisa, aquela comunidade faz a mesma coisa, aquela comunidade faz a mesma coisa, mas eu estou vendo a diferença. Eu me identifico mais com essa e não me identifico mais com essa. A gente vai dando oportunidade da pessoa também ver e falar, é esse jeitinho aqui que eu quero, que eu me identifiquei, porque nós estamos mostrando aquilo que somos, como fazemos e aquilo que nós fazemos. E o porquê nós fazemos, que é o motivo. Porque nós fazemos tudo isso em vista de Cristo, em vista da salvação, em vista de fato de nós buscarmos o reinado de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus. Nós queremos ser santos, as nossas comunidades têm de ser um celeiro de santos. Então existe uma motivação de eu viver um carisma, que eu quero ser santo, que eu quero ir para o céu na faceta desse carisma. Quando Deus pensou na comunidade Maria Serva da Trindade, Ele pensou no Badu. Quando pensou na Eis o Cordeiro de Deus, pensou na Ângela. É natural esse processo. Então nós precisamos entender, quando Deus me criou, Ele já criou em vista de algo que Ele já tinha realizado. Você não é chamado a ajudar o fundador, a fundadora na missão do carisma. Se você for chamado a viver esse carisma, você porta na sua essência esse carisma. Então para de ser pessoas que ficam sentadas, só colhendo, só absorvendo aquilo que estão fazendo. Não, é você que vai dar a concretude desse carisma, porque você porta esse carisma. Então você não veio apenas para ser curado, você veio também para transmitir esse carisma que foi revelado. Nós precisamos entender, carisma acolhido é um carisma que deve ser vivido. Um carisma vivido deve ser aprofundado, e um carisma aprofundado tem de ser transmitido. Nossas comunidades estão definhando porque nós não transmitimos o nosso carisma. Nós não cantamos o nosso carisma, não pregamos o nosso carisma. A nossa casa, como aqui você vai ver, tem que revelar o nosso carisma. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar, seja o que for, tem de ser uma revelação do mistério de Cristo. Nós não transmitimos, se eu não transmito, não tem obra de atração. Trazendo um pouco do nome da comunidade pela qual nós estamos aqui. Quando João Batista viu Jesus, que ele diz, eis o Cordeiro que? Havia 2 discípulos de João Batista, o que eles fizeram? Tá bom, João Batista, até agora aqui foi muito bom, mas agora eu encontrei-me com o meu carisma.
e aí foram viver com Jesus. Para terminar, gente, quando a missão se separa do carisma, continuamos trabalhando para Deus, mas podemos deixar de revelar a graça específica que Deus confiou a nós. Amém? Obrigada.